Olá, meu nome é Luciano. A aula tema de hoje será polaridade e solubilidade. Nessa aula, em diversas misturas e a relação com base no conceito de polaridade. Relembrando da parte conceitual da química, a polaridade está ligada diretamente à eletronegatividade e à geometria molecular. A eletronegatividade devido às ligações entre os átomos, ou seja, vai estabelecer uma ligação do tipo apolar ou polar, e a geometria se deve à ligação que ocorre entre os átomos. Podemos ter uma molécula apolar, como por exemplo do CO2, que apresenta uma geometria linear, ou ainda, no caso da água, sabemos que é uma molécula polar em função da sua geometria angular. Procederemos então ao início da prática sobre polaridade e solubilidade. Iniciaremos a atividade com o objetivo de identificar substâncias polares e apolares, usando solvente polar e apolar. A. Água. B. Benzeno. As substâncias sal, óleo, iodo, no caso cristais de iodo, naftalina e solução de ácido acético. Os tubos foram identificados como sendo adição de sal de cozinha, portanto, uma pitada de sal de cozinha NaCl sendo transferida para o tubo B1, que contém 2 ml de benzeno, e uma pitada de sal de cozinha NaCl para o tubo de ensaio A1, que contém água. Nesse momento faremos a agitação do sistema de mistura sal de cozinha e água. E do sistema sal de cozinha NaCl com benzeno. Lembrando que será analisada a diretriz igual, dissolve igual, que é aplicado a sólidos dissolvendo em líquidos. Nesse caso, nós podemos observar que no benzeno não ocorre esta solubilização, ou seja, o sal NaCl não dissolve-se no líquido benzeno pelo fato do benzeno ser apolar, e o NaCl é um composto iônico de caráter polar, diferentemente da água, que é um solvente polar e, portanto, dissolve o NaCl. Na segunda etapa, procedemos à transferência de óleo para o tubo A2, que contém água, e para o tubo B2, que contém benzeno. Lembrando que, no caso dos sólidos iônicos, conforme foi comentado anteriormente no sistema sal e água, devido à grande atração entre os dipolos da água e as cargas positivas e negativas dos íons do composto NaCl, ao entrar em solução, os íons são rodeados por moléculas de água, ocorrendo então o processo de hidratação ou ainda o mecanismo de solvatação. Então, nesse momento, foram transferidos algumas gotas de óleo de sódia, que é o óleo de cozinha. No tubo A2, pode ser verificado que o sistema não é miscível, mas de qualquer forma será feita a agitação, e com isso pode ser observado que a mistura água e óleo são imiscíveis entre si,
com isso não ocorre o mecanismo de dissolução. Conforme observado, a fase superior é o óleo e a fase inferior água. No tubo B2, o óleo é agitado conjuntamente com o benzeno e, conforme observado, ocorre o mecanismo de solubilização, formando uma única fase, portanto, uma mistura homogênea. O tubo 3 será realizada a adição de cristais de iodo. No tubo A3 contém água e no tubo B3 contém benzeno. Lembrando que, no caso do iodo, é um sólido apolar em que as moléculas de I2 são mantidas juntas por forças moleculares de dispersão. Nesse sentido, espera-se que uma maior quantidade de iodo se dissolva em um solvente apolar, nesse caso específico, o benzeno, do que no caso da água polar. Então, conforme o mecanismo de agitação proposto, no tubo A3, água com iodo, podemos observar que, por mais que ocorra a agitação, o mecanismo de dissolução do sólido em líquido ele ocorre lentamente. E no caso da água, não existe dissolução por parte do iodo em relação à água. Portanto, o mecanismo de dissolução não ocorre. Nesse caso, o iodo é solúvel no benzeno, que é um solvente apolar, e insolúvel em água, que é um solvente polar. Então, conforme observado, é perceptível que o mecanismo de dissolução do iodo no benzeno ocorre e no caso específico da água não há mecanismo de dissolução. Na etapa seguinte temos naftalina. A naftalina é um soluto de caráter apolar, formado por dois anéis aromáticos, da mesma forma que o procedimento realizado anteriormente em relação ao iodo. Transferiu-se uma pitada no tubo A4, que contém água, e no tubo B4, que contém o solvente benzeno. Da mesma forma, procederemos à agitação. Sistema água-naftalina, já é perceptível que não ocorre a dissolução da naftalina em água. E no caso do benzeno, podemos observar que o mecanismo de dissolução ocorre sendo justificado da mesma forma que foi comentado em relação ao mecanismo do iodo em relação ao benzeno. Uma questão importante no princípio de solubilidade é que o grau de dissociação de um soluto em um solvente depende de vários fatores, e entre os mais importantes se deve principalmente à natureza das partículas de solvente e soluto e as interações entre elas. Finalmente temos o ácido acético glacial, PA, de fórmula C2H4O2, é um ácido orgânico. Procede-se a transferência de ácido acético 2 ml para o tubo B5, que contém benzeno, e para o tubo A5, que contém água.
Da mesma forma, procede-se a agitação. Percebe-se que o ácido acético em água forma uma solução. Seria similar ao vinagre, né? A solução de vinagre tem 4% de ácido acético. E no caso do benzeno, observa-se que ocorre separação de fases, são immiscíveis, não se misturando, e com isso ocorre a formação de camadas separadas entre esses dois produtos. Nessa etapa faremos a adição de uma mistura com água, benzeno e iodo. Nesse caso, procederemos à mistura de 1 ml de água, 1 ml de benzeno e um cristal de iodo. Será realizada a agitação e posteriormente observaremos o que ocorre nesse sistema. A adição de benzeno no tubo contendo água já é perceptível a separação de fases, ou seja, temos duas camadas, uma mistura heterogênea, a fase superior benzeno e a fase inferior água. Como já foi observado anteriormente, o iodo dissolve-se no benzeno. Utilizaremos então cristais de iodo e procederemos à transferência para o tubo de ensaio que contém água e benzeno. Será realizada a agitação no sistema. E com isso pode ser observado que o iodo dissolve-se no benzeno, conforme pode ser avaliado no tubo de ensaio, e com isso tem-se a separação em relação à água. Então nós temos um sistema ali com iodo mais benzeno, que é apolar, e temos a água, que é polar, formando a fase inferior. Então cabe agora realizar a identificação em relação à solubilidade de cada uma das substâncias que estão presentes no tubo e com isso identificar a polaridade de cada um dos sistemas e o número de fases. E finalmente, para concluir, demonstrando apenas um mecanismo de difusão, foi adicionado benzeno do Becker, utilizando agitador magnético, e com isso serão transferidas alguns cristais de iodo. Para efeito de observação, será realizada a avaliação do mecanismo de difusão do iodo em relação ao benzeno nesse sistema de agitação. Portanto, a maioria dos solutos não polares são solúveis em solventes não polares, conforme observado nesse experimento do benzeno com iodo.